telespectadores do nosso canal Gnosis Brasil. É um prazer estar com vocês como instrutora do Instituto Gnosis Brasil para refletir e analisar alguns pontos que eu acredito que são muito relevantes e muito importantes na nossa vida. Como vocês já devem ter visto em vídeos anteriores, a Gnosis propõe o autoconhecimento. E uma vez que a pessoa começa a se conhecer, ela vai encontrar dentro dela aquilo que chamamos de consciência, de alma, segundo algumas religiões. E a consciência, de acordo com a Gnosis, é onde estão as possibilidades infinitas do desenvolvimento humano. Então, aquela pessoa que consiga se conhecer e encontrar a própria consciência, entrar em contato com essa verdadeira identidade, que é a sua consciência e não o corpo, ela conseguiria acessar essas infinitas possibilidades. Então, nós poderíamos falar em termos de virtudes humanas. Existem muitas virtudes dentro da nossa consciência, latentes, em potencial. Existem muitas habilidades, muitos talentos. Então, nos estudos gnósticos, nós buscamos ajudar a que cada pessoa desenvolva seus talentos, sua vocação e as suas capacidades, que são, na verdade, praticamente infinitas. Apesar de que cada pessoa possui a sua particularidade, né? Nem todos têm talentos artísticos, por exemplo, mas cada pessoa, dentro da sua vocação e da sua particularidade, ela pode acessar talentos e habilidades incríveis dentro dela. Então, isso, com certeza, é muito útil para toda pessoa. Então, o que nós queríamos analisar hoje? Um desses valores que estão contidos na essência, uma das capacidades da essência ou da consciência, seria a criatividade. Mas se nós formos analisar, se todos nós possuímos a consciência em estado latente, todos nós somos criativos potencialmente, podemos desenvolver a criatividade. Então, por que será que tantas pessoas dizem: eu não sou criativo, eu não tenho criatividade, ou eu não consigo criar? Por que sentimos essas limitações? Se nós formos analisar, isso vem desde os bancos da escola. Isso vem desde a educação que nós recebemos, que é uma educação bastante focada na imitação. Então, se formos recordar os nossos anos escolares, né, muita ênfase colocada em dar a resposta certa, em decorar o que o professor nos pedia para decorar, memorizar, e não necessariamente o aluno tem a chance de colocar algo de si, da sua própria visão, da sua própria consciência, dentro daquilo que é estudado. Então, somos muito estimulados a imitar. Se a gente for analisar, por exemplo, se pedirmos a várias pessoas que desenhem uma casa, podemos fazer esse experimento. A maioria dessas pessoas desenha a casa muito parecida, com a casa com o telhado de lado, com a chaminézinha, a fumacinha saindo, as janelinhas dos lados, enfim. Nós vamos ver que fomos condicionados a imitar desenhando a mesma casa. Isso é um pequeno exemplo. Poderíamos pedir para que várias pessoas desenhassem uma flor. E nós vamos ver que todas elas desenham uma flor muito parecida. Por que será que cada pessoa não desenha uma flor diferente? Por que todos desenhamos a mesma flor? Será que não existe dentro de cada pessoa uma visão diferente ou uma flor que ela ache mais bonita que outra? Por que desenhamos a mesma flor? Porque todos fomos condicionados, desde os bancos da escola, a imitar. E isso também traz outro elemento para a nossa reflexão. Por medo imitamos, porque fomos às vezes reprimidos. Nossa opinião, nossa criatividade não foi incentivada a que se desenvolvesse de forma livre. E só pode existir liberdade quando não existe medo. O medo do que dirão, o medo do que vão pensar sobre o que eu vou fazer ou o que eu vou dizer. O medo do professor, já que estamos falando de onde começaram os medos, né, desde a escola. O medo de levantar a mão e de que a nossa resposta não fosse a resposta correta. Porém, os medos humanos são muito variados. A gente está dando exemplos mais cotidianos, poderíamos falar do medo da morte, inclusive. Temos medo do fracasso, temos medo de não ter recursos econômicos para sobreviver. Medo do amanhã, medo do que vai acontecer conosco ou com os nossos familiares. Podemos analisar o medo de uma forma tão profunda que nós podemos até concluir que às vezes nós estamos apegados às pessoas que estão próximas da gente por medo de que se essa pessoa não estiver do meu lado, o que vai ser de mim?
E a gnose nos ensina a vencer o medo, a eliminar o medo, seja ele qual for. Precisamos ser autossuficientes, livres. Quando nós não tivermos medo do que os outros vão pensar ou dizer, medo do efeito que nossos atos vão ter, nós vamos ter liberdade, vamos ser livres. E quando nós adquirimos essa liberdade em relação à opinião alheia ou em relação ao julgamento alheio, nós vamos finalmente ser criativos. Vamos conseguir colocar as nossas ideias próprias. O que realmente eu penso em relação a isso? Esse assunto que me apaixona, que eu gosto muito, por que eu tenho medo de falar sobre isso ou de desenvolver isso? Então nós vamos começar a colocar o nosso olhar próprio, a nossa opinião própria, o nosso critério próprio na nossa vida. Vamos tomar as nossas próprias decisões, não sendo mais tão influenciados pelos outros. A nossa vida começa a tomar o rumo que a nossa consciência precisa que ela tome. E como consciência é felicidade, quanto mais a gente obedecer à nossa consciência, mais felizes vamos ser, mais livres, mais criativos. Então, que lindo seria se todo ser humano conseguisse despertar a sua particularidade sendo criativo, porque ele não imitaria mais. Ele deixaria algo para os outros, para a sociedade, que seria algo único, algo nato, algo que só ele pode acrescentar ao mundo, à sociedade. Então vemos pessoas com talentos maravilhosos que têm medo e timidez e não querem demonstrar esses talentos, não querem aparecer frente aos outros, e a sociedade com certeza seria muito mais rica, seria muito mais positiva se cada pessoa dentro da sua particularidade tivesse a coragem de ser ele mesmo, de colocar o seu próprio critério guiando a sua vida. Então nós teríamos pessoas extremamente criativas, pessoas extremamente úteis a si mesmas, à sociedade e a Deus. Que inspirador falar sobre esses temas e que lindo que possamos ter uma escola, um espaço para estudar tudo isso. Então, se vocês gostaram dessa reflexão, desse vídeo, pedimos que curtam os nossos vídeos, que estejam acompanhando o nosso canal e que acessem o nosso site gnosisbrasil.com. Um grande abraço a todos.